Bom dia, turma! Tudo bom? Prazer estar com vocês, né? Nossa primeira disciplina. Eu estou um bom tempo com a equipe e só agora eu pude estar no meu polo, onde eu trabalho, que é Macaíba. Vamos começar refletindo um pouquinho, né, essa música, escutar ela aí um pouco. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Começar com bastante leveza o dia. Um dia hoje chuvoso, quinta-feira, dia 13. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E aí é nesse ritmo de que é preciso saber viver, a gente vai começar nessa disciplina. Pessoal, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Eu me chamo Paula, tá certo? Vou estar com vocês nessa disciplina. Eu sou especialista, sou formada em administração, sou pedagoga e tenho especialização na área de psicopedagogia, gestão escolar e formação em docência para estar aqui com vocês nesse momento falando de conteúdos magníficos e de muita teoria. Turma, é um prazer enorme estar com vocês, tá? Essa disciplina ela é muita teoria mesmo, mas a gente vai tentar desenrolar toda essa teoria e vou dar dicas da avaliação, tá? Fica ligadinho aí quando eu disser dica da Paula, da Bonita, aí pode ter certeza que é dica que vai ajudar vocês na elaboração da prova, tá certo? Pessoal, eu não faço simulado, tá? Eu gosto de trabalhar a questão de conscientização de que vocês devem estudar, devem manter um foco. Eu costumo dizer que se você separar meia hora ou uma hora do seu dia para fazer uma leitura, vocês vão alcançar tudo que vocês querem dentro do contexto do curso de vocês, e que o curso de pedagogia ele requer muita, mas muita leitura, muito estudo. Então, a gente tem que começar a mudar esse contexto e fazer de uma forma que todos nós possamos aprender. E é isso que eu estou aqui querendo ensinar para vocês, tá certo? Vamos lá, aqui na nossa disciplina, que é a estrutura e funcionamento da educação, nós vamos ver leis. Leis, seu funcionamento. É interessante que a gente saiba todas essas leis. Eu costumo dizer o seguinte, que nós somos cidadãos e nós temos que ser sabedores dos nossos direitos e deveres. Não adianta só ter direito, a gente tem que saber qual é o nosso dever também nessa sociedade em que a gente vive. Então, a gente vai ver a estrutura e funcionamento da educação, que vai falar sobre essas leis. Nós temos a legislação e noções básicas, que é o nosso primeiro tópico, o caminho educacional nas constituições federais, as leis e diretrizes e bases da educação nacional e as noções de sistema e estrutura. A apostila de vocês ela é muito simplificada, muito bacana, bem explicadinha. Só fazer leitura, grifar, marcar, que vocês vão conseguir alcançar aquilo que vocês querem, tá bom? O conhecimento, não nota. Que nota, gente, ela não vai dizer que conhecimento nós temos. Nota é número. E a gente não é só um número, nós somos muito mais que isso. Nós somos uma mente, um cérebro de conhecimentos pedagógicos. Coloquem isso na mente de vocês que tudo vai dar certo e vocês vão ser exímios professores, os melhores professores que alguma mãe poderia ter para o seu filho. Vamos lá. Essa legislação de noções básicas, a gente vai estar definindo a questão de 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a educação, ela se define numa legislação educacional como um conjunto de diplomas legais e documentos relacionados que regulam a educação. Para a LDB surgir, primeiro apareceu a Constituição Federal de 1988, onde lá em um inciso dela, ela coloca que é direito e dever do Estado, da família, de todos a educação. A gente sabe que hoje isso é prioridade para poucos. Diante dessa pandemia, é que isso veio mostrar realmente que não são todos que têm direito à educação. Triste fato do nosso país, tão
pobre de conhecimento e tão pobre de educação. Mas, infelizmente, é isso que hoje nós temos. E vocês, caros colegas, é que vão mudar esse contexto. Eu já estou tentando mudar agora, mas aí eu vou sair de cena, vai haver um momento que eu vou sair de cena, e vocês vão entrar para mudar todo esse contexto tão massacrado que é a nossa educação. Transformar ela e deixar ela de uma forma linda, leve e solta. Então, a Constituição Federal fala como poder executivo sobre isso, e esses 3 poderes apresentam, vou explicar para vocês. No judiciário, ele incumbe de aplicar leis em casos concretos para assegurar a justiça e a realização de direitos individuais e coletivos dos processos das relações sociais. Quanto ao poder legislativo, ele compete o quê? Produzir e manter o sistema normativo, ou seja, conjunto de leis que asseguram a soberania da justiça para todos, cidadãos, instituições públicas e empresas privadas. Vamos lá, o que tem mais? Eu falei do legislativo, do judiciário, que são os principais, e o executivo, que vai executar as leis, tá? E aí, em síntese, conforme a Constituição de 1988, de um Estado democrático de direito e originário de processo legislativo que constrói, a partir de uma sucessão de atos, fatos e decisões políticas, econômicas e sociais, um conjunto de leis com valor jurídico nos planos nacional e internacional, para assegurar a estabilidade governamental e segurança jurídica às relações sociais entre cidadãos, instituições e empresas. E como é, estou falando muito rápido, gente, vou pausar um pouquinho, tá? É porque eu fico tão empolgada com esses assuntos que eu vou na frente. Mas o bom do vídeo aqui, gente, é que vocês podem voltar a qualquer momento, tá? Então eu disponibilizo ele, fica aberto e vocês vêm aí a hora que vocês quiserem, a todo momento. E aí, como é que vai nascer essas leis? No Brasil, a estrutura do sistema escolar é estabelecida especificadamente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDBEM. Dessa forma, é manter toda essa contextualização, esse dispositivo legal, de modo que possamos compreender seus efeitos sobre outros estatutos legais e sua relevância na hierarquia jurídica. Então, nós temos uma lei. Eu fui durante muito tempo uma gestora e, bem antes como gestora, como professora, procurei saber que leis poderiam me assegurar. No contexto de quê? Do ensino-aprendizado do aluno, de uma chamada do aluno, de pegar no pé dele, como dos pais também. Então, a gente tem que estar assegurado na lei. E eles têm que saber que nós sabemos dessas leis, entenderam? Por quê? Porque nós não somos leigos. Então, isso é muito interessante que se passe para o pai e para o aluno. Há uma lei que rege algo. Então, como é essa lei? E quando se relaciona à lei da educação, que é a LDBEM, a gente tem que estar muito afiado, porque se qualquer pai vier, a gente já tem uma argumentação, a gente não vai confrontar ele, prestem bem atenção. Nós vamos, através da leitura do que nós entendemos de conhecimento, mostrar a ele o que é que a lei o que é que a lei rege e o que é que a lei fala para todos nós. Vou tomar aqui uma aguinha que ela está falhando a voz. Mas vamos lá. Então, a gente tem que estar com essas leis afiadas, tá certo? A gente tem que saber, tem que conhecer, para que a gente até mesmo não fale besteira, ou acabe por prejudicar nós mesmos numa fala desconhecida. Então, com a emergência de ideia, até entre vigência no Brasil, uma lei segue um trâmite de ações denominado processo legislativo, etapas que apresentaremos abaixo, de acordo com a Câmara dos Deputados do Brasil. Então, a gente vai conhecer todo esse processo. E a gente tem que saber também que a elaboração de leis é fruto de um conjunto de procedimentos previamente estabelecidos, que, na verdade, os parlamentares, em sua função de legislar e fiscalizar, as fazem, Esse trâmite de ações é denominado processo legislativo. Pessoal, dicasinha de prova, olha aí, fica ligado. Pessoal, o que é esse processo legislativo? É a elaboração de leis, fruto de um conjunto de procedimentos previamente estabelecidos, de que se servem os parlamentos em sua função de legislar e fiscalizar. Falou de legislar e fiscalizar, processo legislativo. Fica ligadinho, hein? Tô dando dica. Vamos lá.
Vamos caminhar mais um pouco e aí a gente vai falando sobre as classificações e hierarquias das leis. A classificação. No Brasil, podemos classificar as leis em municipais, estaduais e federais, sendo estadual e federal as mais importantes, tá certo? Não, professora, quer dizer que o município não vale de nada? Vamos dar um exemplo agora de uma questão mais abrangente. O município, ele vai criar leis para o município, certo? Quando a gente fala de estado e federal, vou dar um exemplo agora nessa pandemia. Os decretos que Macaíba aceitou foram de onde? Do estado. Então, ele seguiu todos os decretos do estado como forma de conscientização e como forma de segurança para vocês, macaibenses. Então, ele seguiu o decreto do estado porque ele é o maior, tá certo? E a hierarquia? A gente começa a chover, aí pronto, fica assim, funga-funga, uma agonia na garganta, só Jesus na causa, mas vamos lá. E aí essa hierarquia, do ponto de vista hierárquico, podemos, as leis são ordenadas em ordinárias, complementares e constitucionais, sendo essas últimas complementares e institucionais as mais importantes. As leis complementares, elas regulamentam estatutos constitucionais, e isto tem um aspecto complementar à Constituição. Por outro lado, as leis ordinárias regulamentam normas constitucionais, contudo, não se congretinam-se à Carta Magna, que é a Carta da Constituição, certo? E é essencial para o ordenamento do Estado e da segurança jurídica das relações sociais, políticas e econômicas do Brasil. Então, essa carta, a Magna Carta, é essencial para que tudo se tenha e mantenha em ordem. Vamos caminhar mais aqui, aí vem as leis de diretrizes base da educação nacional, que consiste em uma lei ordinária federal, consequentemente subordinada à Carta Magna, e suas leis e decretos-leis complementares. Os outros conjuntos de leis do país devem orientar-se pelas normas e princípios estabelecidos por ela. Por ela quem? A Carta Magna. O caminho educacional nas constituições federais. Vamos entender um pouquinho todo esse processo. Pessoal, olha só que interessante. Prestem atenção que quando eu perguntar aqui, as iniciativas para proposta de projeto da lei pode ser dos... Quem é que vai ter a iniciativa dessas propostas? Vou dizer a vocês agora. Dica de prova! Parlamentares, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal. Quem mais faz parte da proposta de projetos de lei? Tribunais superiores, do Procurador-Geral da República e grupos organizados da sociedade. Esses três fazem parte da iniciativa para a proposta de projetos de lei para execução, tá certo? Vou repetir de novo. Volta. Há 3 situações que fazem parte da iniciativa de proposta de projetos de lei, que são parlamentares, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, de Procurador-Geral da República e grupos organizados da sociedade. Eles 3 aqui são e que fazem parte das iniciativas para a proposta de projetos de lei. Fica ligado, hein? Vamos lá. Vamos caminhar mais um pouco. Vamos entender o caminho que a educação fez nas constituições federais. Ele coloca o seguinte: a estrutura da educação básica acaba sendo um espelho de vários desdobramentos históricos que aconteceram no nosso país, desde o século XVI, como a gente vai ver agora. Se retrocedermos lá no período colonial, notaremos que o país não possuía uma estrutura autônoma de educação. A LDB não existia naquela época, financiada e mantida pelo Estado. Então, o Estado nem sabia que existia educação, vamos dizer assim. A educação brasileira, ela nasce no âmbito dos interesses e projetos privados. Então, tiveram outras pessoas, a não ser o Estado, olharam com
um olhar, sendo um pouco redundante, sensível com relação a essa educação. E naquela época pode-se destacar algumas sucessões de acontecimentos que eu vou falar para vocês agora, fiquem ligadinhos. Isso está na apostila de vocês, tá, turma? Em 1549, a chegada dos jesuítas ao Brasil ficou marcado pela educação dos índios por meio das escolas de primeiras letras. Em 1549, os jesuítas chegam ao Brasil e aí começam a educar os índios por meio dessas escolas de primeiras letras. Em 1759, com os projetos de modernização do Estado português, Marquês de Pombal expulsa os jesuítas. Vai-te embora, bando de cambada, que agora a vez é minha. A educação deveria se perder o caráter particular e estar a serviço do Estado português. Então, há uma ruptura já aí nesse processo, não é verdade? Em 1808, quem chega é a família real ao Brasil. Começa a se dar preferências aos ensinos técnicos e militares, enquanto se afastam-se dos estudos considerados elementares. Mas por que eles queriam esses militares, esses cursos técnicos? Para as grandes guerras, para as grandes eventualidades que iriam acontecer no nosso país. Com a independência, em 1822, o Brasil adquire soberania para criar seus próprios dispositivos e normas legais. Então, ele aí começa a ser independente. Ele é que vai criar as próprias leis, os próprios fundamentos para executar as leis. Ou seja, o país dá os primeiros passos de delineamento de um sistema de educação. Então, ele começa a ver a educação de uma forma diferente. E aí, nesse contexto imperial, a gente pode destacar alguns fatos e grandes importantes. Vou frisar aqui para vocês. Em 1822, emerge uma política para o ensino popular. Então, ele deixa de ser privado. Ele vai para para todo aquele que quer estudar. Em 1824, a Constituição Imperial estabelece o direito à educação primária para todos os cidadãos brasileiros. Em 1822, ele emerge, ele quer para todos. Em 1824, aí é que ele bate mesmo martelo e diz que todos os brasileiros vão ter que estar estudando. Procurar aqui uma questão de prova. Gente, sobre a questão, olha a dica de prova! Bonitos, fiquem ligadinhos. Sobre a questão da classificação e hierarquia de leis no Brasil, o que a gente pode afirmar? Que o ponto de vista hierárquico, no caso as leis, podem ser ordenadas em ordinárias, complementares e constitucionais, sendo as últimas as mais importantes. Quem? Complementares e constitucionais. Fica ligado, hein? Tô de olho em vocês. Pessoal, lá em 1837, institui-se o Colégio Pedro II. Os parâmetros para o ensino secundário já começa a avançar, já começa a ter um olhar mais sensível para a nossa educação. Em 1854, estrutura-se o ensino primário elementar gratuito a partir da implementação da reforma de Couto Ferraz. Então, lá em 1854, a gente já tem a certeza de que não há só escola privada, não é só para alguns, mas agora sim a escola é gratuita e é para todos. Em 1878, estabelece-se os exames parcelados no ensino médio, que esses exames são para entrar no ensino médio, né, para ver se tem a habilitação realmente de cursar. Com a proclamação da República de 1889, começa a se dar mais importância no âmbito social e político no Brasil. Em sequência, a gente vai destacar o acontecimento que se intercala entre a proclamação da República e a promulgação da Carta Magna vigente do país. Já começa a ter uma ordem de todo esse processo. Em 1889, a proclamação da República, apesar da mudança de regime político, não aconteceu mudanças profundas para a educação brasileira naquela época. Vamos caminhar mais um pouco. 1891. Essa foi a primeira Constituição do Brasil republicano. Com ela, altera-se a partilha das responsabilidades entre os entes federativos, município, Estado e União.
Além disso, a Carta Magna atribui responsabilidade ao Congresso Nacional para legislar sobre a educação de nível superior e institui o ensino leigo nas escolas públicas. Então, assim, em 1891, eles já começam a ver algo mais à frente. No caso, formar pessoas para que ocupem os verdadeiros cargos dentro da lei. Em 1924, cria-se a ABE, que é a Associação Brasileira de Educação. A nossa primeira situação, gente, ABE, se liga aí, criação da Associação Brasileira de Educação em 1924, onde passou-se a discutir de maneira ampla uma política educacional para onde? Para cá, para o nosso país. Em 1830, Getúlio Vargas, fiquem ligados, Getúlio Vargas foi que criou o Ministério da Educação durante seu governo. Dica de prova! Getúlio Vargas foi o presidente que criou o Ministério da Educação. Prestem bem atenção, foi na era de Vargas que o Ministério da Educação foi criado. Não erram, pelo amor de Jesus, não façam eu morrer de vergonha e errar isso não, gente. Foi na época de Getúlio Vargas que o Ministério da Educação foi criado. Em 1931, o governo getulista cria o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Além disso, implementa-se a reforma Francisco Campos, estabelecendo a educação em âmbito nacional. Então, ela não era para um âmbito só, de um certo estado, com uma certa hierarquia. Não, foi para todos. Fiquem ligados nisso, gente. Vamos lá, digam aí para mim. Getúlio Vargas fez o quê? Criou o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Vamos lá, gente, continuar. Muita teoria, né? Vocês estão vendo. Então, assim, são datas, são pessoas que marcaram a história da nossa educação durante esse tempo todo, bem muito antes da gente nascer. Em 1932, emerge um movimento conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que reivindicam a educação como um direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado lá, dentro desse manifesto, eles queriam que o Estado fosse responsável pela educação. Por quê? Porque eles iriam cuidar, iriam organizar grades curriculares que fizessem com que esse aluno obtesse mais conhecimento. Então, era a responsabilidade dele. Por quê? Porque eles tinham maior conhecimento para isso. Em 1934, outorgada por Getúlio Vargas, a Carta Magna Brasileira estabelece de maneira inédita várias normas legais relacionadas à educação, dentre as quais salienta-se, preste atenção, vou ler bem devagarinho, oferta-se educação pública em todos os seus níveis, tanto pelos estados quanto pelas instituições privadas de educação gratuita ou profissional. Revezam-se recursos financeiros para ajudar alunos carentes economicamente por meio da distribuição gratuita de material escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar e de saúde. A liberdade de ensino em todos os níveis de educação. O ensino laico em todos os níveis das educações públicas e aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento dos sistemas educativos. Então, todo esse processo veio de quem? Getúlio Vargas, quando ele coloca a Carta Magna Brasileira estabelecendo todas essas normas legais. Vamos caminhar aqui. Pessoal, fiquem ligados. Getúlio Vargas outorga a segunda Carta Magna. Apesar de ser uma constituição autoritária, ele estabeleceu alguns dispositivos à educação. Vamos aqui ver quais são. Cuidado, viu, gente? Pode ser que isso seja uma questão de prova, né? Então, assim, quando se coloca a questão de Getúlio Vargas, ele foi o maioral, foi ele que realmente veio para mudar o nosso sistema educacional. Então, o que é que ele faz? Muda-se a noção de educação como direito de todos pela noção de educação como o dever primordial da família. Tudo isso ele fez. O papel do Estado é ser colaborador da educação familiar, preenchendo as deficiências e lacunas da educação particular. Fez também
Estabelecimento de direitos da educação voltada para crianças e adolescentes das classes menos favorecidas em âmbito federal, estadual e municipal. E criou o ensino primário gratuito e obrigatório. Volta a fita, vê de novo, que isso é muito importante. Getúlio Vargas, a gente pode destacar tudo isso dele. Então, ele outorga a segunda Carta Magna, e aí, apesar de ser uma Constituição autoritária, mas ele estabelece esses dispositivos para a educação. Entendeu? Então, a gente tem que ter muita atenção. Getúlio Vargas foi uma peça fundamental nesse processo. Vamos lá. Olha aí. O que eu falei, eu vou falar aqui de novo. Eu estou adiantando, fazendo as explicações, mas o que eu vou fazendo está aqui no contexto da apostila de vocês. Lá em 1937, marquem essa data aí na apostila de vocês, tá? 2 datas bem interessantes. Vamos lá, deixa eu correr aqui. Vamos ver. Tá, 1931, marca aí na apostila. Deixa eu ver qual é a página dela. Página 9. 1931, quem cria o Ministério da Educação é Getúlio Vargas, Educação e da Saúde Pública, marca aí. E lá em 1934, marque também. E 1937, vão marcando aí, gente, fiquem ligadinhos, isso aí pode ser que ajudem vocês nas dicas da prova, tá? Getúlio Vargas outorga a segunda Carta Magna. Apesar de ser uma Constituição autoritária, ele estabelece alguns dispositivos à educação. Muda-se, voltando de novo a falar, olha aí, 1937, muda-se a noção de educação como direito de todos pela noção de educação como dever primordial da família. O papel do Estado é de colaborador da educação familiar, preenchendo as deficiências e lacunas da educação particular. Estabelecimento de direitos à educação voltado para crianças e adolescentes das classes menos favorecidas em âmbito federal, estadual e municipal. Então, ele abre vaga para todo mundo. Por isso que nós temos hoje as escolas públicas, mesmo sabendo que essas danadinhas dão problema e não funcionam. Mas elas não funcionam não pelos seus profissionais, mas pelo sistema que não a ajuda. E isso está escrito na Carta Magna, viu, pessoal? Ai, gente, desculpa. A organização do ensino público profissional para pessoas carentes. Educação particular acadêmica às classes subalternas. Criação de ensino primário gratuito e obrigatório. Estabelecimento para as classes mais favorecidas. De contribuição para compor a caixa escolar. Instituição do ensino laico nos estabelecimentos de ensino primários e médios. Essa Carta Magna negligencia a aplicação de fundos públicos para manutenção e desenvolvimento do ensino. Ele condiz, ele fala, ele quer que seja assim, só que não vai sair do processo do que a Carta Magna fala, e sim dele. Ele é que vai ter que se virar e organizar tudo isso. Quem é ele? Getúlio Vargas. Em 1942, emerge um colégio e o ginásio por meio da reforma Gustavo Capanema. A educação colegial divide-se em clássico e científico. Capanema que dividiu a educação colegial neles dois. Em 1942, a programação da nova Carta Magna no âmbito de redemocratização do país. Resgatam-se os princípios liberal e descentralizador da Carta Magna. Então, assim, ela deixa de ser a dona do pedaço. Em 1946. Tem que estar ligado nisso, tá, gente? Vocês têm que prestar atenção. Eu falei lá esses anos, né? 1934 e também 1937. Vocês têm que marcar lá na apostila de vocês, que está lá na página 9 e 10, tá? Vamos ver aqui mais coisas bem interessantes. Em 1961, a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que se torna LDB, a Lei 4.024, de 1961. Lá é a criação do Conselho Federal de Educação e de Conselhos Estaduais de Educação. Marquem esta data, gente, 1961. Em 1961, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, Lei 9394/96. Essa lei tem que ficar gravada, muito bem gravada na mente de vocês, tá? Em 1964, vem a ditadura militar, que a maioria dos nossos pais conhece. Eu ainda não era nascida nessa época. Progressiva centralização política e administrativa, opondo-se ao que a LDB tem como lei para a educação. Então, aí cria-se um ministro do planejamento com a atribuição de planejar a educação pública do país. Tira-se lá a condução do Ministério da Educação e bota para o Ministério do Planejamento, o que foi um erro gravíssimo. Lá em 1967, promulgação da nova Carta Magna. Com relação à educação, ela vai destacar o seguinte, preste atenção, 1967, gente, que está lá na página 11, marquem também. Com relação à educação, merece destaque. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Assegurada a igualdade de oportunidade, deve se inspirar no princípio de unidade nacional, nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. O ensino dos 7 aos 14 anos é obrigatório. Gravem, gente, dica de prova! O ensino dos 7 aos 14 anos é obrigatório para todos e gratuito nos estabelecimentos primários oficiais. Instituição de que o ensino oficial ulterior ao primário será igualmente gratuito para quantos demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de recurso. Sempre que possível, o poder público substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior reembolso no caso do ensino de grau superior. Estabeleceu-se também, nesse ano de 1967, que o pavimento de cargos iniciais e finais das carreiras do magistério de grau médio e superior será feito, sempre mediante prova de habilitação, consistindo em concurso público de provas e títulos quando se tratar de ensino oficial. É complicado, né, gente? Mas é assim mesmo. Ai, desculpem. Chuvinha dá sono. Pessoal, olha, fica ligado. Agora, uma dica que eu vou te falar. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, não é nacional ainda, ela é a LDB, que é o que? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lá na frente que ela vai se tornar LDB. De 9394, de 96, ele fala sobre a estrutura nacional, o que é que tem nessa estrutura nacional? Educação básica e educação superior, certo? De acordo com a LDB 9394, de dezembro de